Um carro enterrado na mata. 4 homens desaparecidos. Uma descoberta macabra que pode ser a chave para o mistério que parou o Brasil. A polícia encontra o veículo suspeito, mas a pergunta que ecoa no ar é direta e perturbadora. Se o carro foi encontrado, os corpos estariam dentro dele? Pai e filho acusados pelo crime estariam realmente envolvidos? Ou seriam vítimas de uma armação calculada? Essa é a dúvida que alimenta um dos casos mais sombrios da história recente, conhecido como o caso Icaraíma. O advogado da família Buscariolo quebrou o silêncio. Denunciou ameaças de morte, falou de um suposto bunker, e foi justamente nesse bunker que o carro apareceu. Além disso, apontou o que chama de sigilo judicial seletivo, que esconde mais do que mostra. E aqui a pergunta explode. Por que a justiça não libera o acesso ao inquérito? O que a polícia não quer que a defesa descubra? Essa história vai muito além do que imaginávamos. E a dúvida continua no ar. Se o carro foi encontrado, onde estão os 4 homens desaparecidos em Icaraíma? Estariam em outro lugar? Teriam sido silenciados de forma ainda mais cruel? Os acusados alegam inocência. E a versão da defesa redesenha completamente esse mistério. Eles dizem que os 4 homens não foram mortos, que o crime nunca aconteceu, e que pai e filho, Antônio, de 62 anos, e Paulo, de 22, não passam de reféns de uma perseguição implacável. De um lado, famílias destruídas pela ausência dos entes queridos, sem corpos para chorar, vivendo o vazio insuportável do desaparecimento. Do outro, os Buscariolo, foragidos, jurando inocência, alegando que fogem apenas para sobreviver. No centro desse labirinto de contradições, surge um personagem decisivo: o advogado da família Buscariolo. Do seu escritório em São Paulo, ele conduz uma batalha judicial épica. Não fala mais em legítima defesa. Vai além. Crava inocência total. Segundo ele, pai e filho nem sequer estavam no local apontado pela polícia como cenário do suposto homicídio. A fuga, para ele, não é fuga, mas sobrevivência. Documentos foram protocolados na justiça. A defesa sustenta que toda a família se tornou alvo de ameaças de morte tão concretas que 12 pessoas, incluindo uma gestante, foram obrigadas a abandonar tudo: casas, pertences, vidas. Tudo deixado para trás numa corrida desesperada. Só que esse argumento esbarra em um obstáculo intransponível: o sigilo judicial absoluto. Desde o início, a defesa tenta ter acesso ao inquérito, mas as portas se fecharam. Em primeira instância, o juiz negou. No Tribunal de Justiça do Paraná, a decisão foi mantida. A justificativa: os advogados poderiam atrapalhar as investigações. Mas a pergunta é inevitável. Se a polícia tem provas sólidas, por que o medo de liberar o acesso ao inquérito? O que poderia ser descoberto que mudaria a narrativa? Diante da negativa, a defesa foi até a Suprema Corte. E lá, o questionamento é devastador. O que a polícia teme que a defesa veja? Ou pior, será que não existem provas concretas e o que se teme é justamente a exposição desse vazio? A história dos Buscariolo remonta a um fracassado negócio rural. Eles venderam um terreno para um homem chamado Alencar. Ele não conseguiu o financiamento bancário e o terreno voltou para as mãos da família. Depois disso, Alencar contratou 3 cobradores para pressionar. E a partir daí, ninguém mais os viu. O advogado repete com convicção: pai e filho não têm nada a ver com o desaparecimento. Eles afirmam que a única ligação era a desavença por causa da terra. Nada além disso. Mas a polícia aponta para notas fiscais. Compras feitas em Americana, São Paulo. Energético, repelente, álcool. Para os investigadores, um claro abastecimento para uma fuga planejada. Para a defesa, a prova de um novo projeto de vida. A abertura de um bar pelo filho. Coincidência fatal ou estratégia de sobrevivência?
Essa dúvida divide até hoje. Enquanto isso, a narrativa da defesa ganha tons ainda mais sombrios. O próprio advogado afirma ter sido alvo das mesmas ameaças recebidas pela família. Mensagens de WhatsApp ordenavam que ele abandonasse o caso. Do contrário, seria morto. E aqui surge uma contradição. Se pai e filho são assassinos frios, por que alguém se daria ao trabalho de ameaçar o advogado? Quem teria interesse em silenciar qualquer versão que não seja a de sua culpa? No outro extremo, a dor das famílias dos desaparecidos não encontra consolo. São mais de 30 dias sem respostas. As esposas, pais e filhos dos homens sumidos vivem a agonia de não saber. Eles não acreditam em nenhuma palavra da defesa. Sem notícias, tornaram-se eles mesmos investigadores paralelos. Percorrem a cidade, pedem informações, pressionam autoridades, querem respostas que a polícia ainda não deu. Mas o tempo passa e a esperança começa a se corroer. Cada dia sem resposta é um punhal cravado mais fundo, até que algo inesperado acontece. No coração da zona rural de Icaraíma, policiais ambientais recebem uma denúncia anônima. A informação: uma área de mata fechada, de difícil acesso, usada como esconderijo criminoso. Eles chegam ao local e começam a escavar. Aos poucos, camadas de terra vão cedendo, revelando o contorno metálico de um veículo. Um carro enterrado. O que parecia mais uma apreensão rotineira de contrabandistas, revelou algo muito mais sombrio. A pergunta imediata era inevitável. Seria esse o carro ligado ao desaparecimento dos 4 homens? E mais, dentro dele estariam também os corpos? A tensão tomou conta de todos os presentes. O veículo foi retirado do solo e, diante das câmeras, a expectativa era sufocante. Mas a descoberta só trouxe mais mistério. Não havia corpos dentro do automóvel. O veículo foi periciado, cada detalhe analisado. Mais uma vez, silêncio absoluto. Nenhum resultado foi divulgado oficialmente. E aqui o enigma cresce ainda mais. Se aquele carro é de fato ligado ao caso, por que enterrá-lo? O que se tentou esconder? E acima de tudo, se não havia corpos, onde estão os 4 homens desaparecidos em Icaraíma? A descoberta do carro enterrado reativou a esperança das famílias. Um carro enterrado não surge do nada. Alguém o colocou ali. E alguém sabe o motivo. Só que a falta de transparência das autoridades faz a esperança virar frustração. O silêncio oficial só alimenta a desconfiança de que há muito mais por trás dessa história. E no centro de tudo, permanece a dúvida: pai e filho são culpados ou vítimas de algo ainda maior? A descoberta do carro enterrado, sem corpos, parecia um ponto final, mas na verdade foi o início de uma nova espiral de mistério. Nos bastidores da investigação começaram a circular rumores perturbadores. E se os 4 homens não tivessem sido vítimas de um crime comum, mas sim de uma rede criminosa muito maior? Policiais ambientais que atuavam na região de fronteira já alertavam há anos sobre o uso das matas de Icaraíma como corredores para contrabando, rotas de armas, drogas e até de veículos clonados. O carro enterrado, então, poderia não ser apenas uma prova do caso, mas parte de um quebra-cabeça muito mais amplo. A defesa dos Buscariolo agarrou essa hipótese. Para eles, pai e filho foram transformados em bodes expiatórios de uma trama complexa que envolve interesses poderosos. Eles afirmam: se houvesse de fato um crime cometido pela família, os corpos já teriam aparecido. O desaparecimento total, sem vestígios, seria o verdadeiro indício de que algo maior se esconde por trás. Mas o silêncio da polícia alimenta a angústia das famílias dos desaparecidos. Elas não querem ouvir sobre contrabando, sobre bunker, sobre teorias. Querem respostas, querem os corpos, querem a verdade. E no meio desse impasse, surge uma denúncia anônima. Um suposto terceiro grupo teria sequestrado os 4 homens e os feito desaparecer, de forma calculada,
para incriminar os Buscariolo. A versão nunca foi confirmada oficialmente, mas ganhou força quando o próprio advogado da família afirmou que também foi alvo de perseguições e ameaças, como se alguém quisesse silenciar qualquer versão que não seja a de sua culpa. Se esse terceiro grupo realmente existe, a pergunta é inevitável: estaria atuando sozinho ou protegido por dentro das próprias instituições? Cada nova revelação torna o caso Icaraíma ainda mais sombrio. O carro enterrado foi apenas uma peça. As outras continuam escondidas e talvez sejam ainda mais perturbadoras.